sejam muito bem-vindos ao quarto módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, os desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E na aula de hoje vamos falar sobre o ESG por dentro das organizações. Para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. Ele é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Olá pessoal, espero que estejam bem. Meu nome é Guilherme e eu que vou estar conduzindo esse treinamento sobre ESG com vocês. Espero que vocês estejam gostando. E hoje a gente vai continuar a falar do nosso módulo mais diverso, né? Um módulo de ESG por dentro das organizações, que aí envolve temas muito heterogêneos, né? Muito diferentes entre si, mas temas importantes, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre código de conduta e ética, sobre como que são os processos de construção desses módulos, né? Desse código de conduta e ética, do que se trata esse código, né, e como que ele complementa políticas dentro das organizações. Além disso, vamos dar também alguns reflexos da agenda climática internacional e como que eles interferem nas práticas das organizações, tá? Primeiro, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do Código de Conduta e Ética, talvez não saibam exatamente todos os temas correlatos a ele, mas é um dos documentos mais importantes dentro de uma companhia, tá? E é essencial que ele exista. O Código de Conduta e Ética, ele é basicamente a bíblia do programa de compliance ou integridade da empresa, tá? Então, por consequência, normalmente, quando há um setor de compliance dentro da empresa, há também um Código de Conduta e Ética. Porém, mesmo em empresas pequenas que não necessitam de um setor de compliance, esse código de conduta e ética vai estar disposto, porque ali vai refletir uma série de disposições da empresa, né? E é importante que fique claro para todos os seus colaboradores e também terceirizados como que eles devem agir e como que a empresa define, né, o que ela pode compactuar ou não, tá? Então, dentro do Código de Conduta e Ética, a gente tem todos os padrões éticos com os quais a empresa concorda e as condutas que a empresa espera de seus empregados, assim também como os tipos de condutas que a empresa não concorda e qual o caminho que deve ser tomado caso haja algum problema de conduta e ética por parte dos seus colaboradores ou terceiros. Esse é um documento que reflete o posicionamento da empresa e deixa claro o que é proibido. Tratando-se de temas que a gente pode encontrar dentro desse documento, nada mais são do que todos aqueles que a empresa entender como relevante, de forma bem ampla mesmo, tá? Porque isso vai mudar muito de empresa para empresa. Quanto maior a empresa, maior o risco, maior a complexidade, portanto, vão mudar os temas dentro desse documento. Não há uma regra específica para isso e não precisa trazer detalhes, né? Apenas direcionar de forma clara o que se pode ou não fazer. Então, por definição, tem que ser um material claro, acessível, objetivo e que atinja todos os públicos, tá? E aí, para isso, a gente pode colocar esse código de conduta e ética a partir de intranet, website, ou mesmo documentos impressos mesmos que podem ser distribuídos nas empresas, tá? Dentro do código é importante que haja, né, um termo, né, uma assinatura de termo de compromisso de novos ativos. Por exemplo, você está pegando um notebook da empresa. É importante que se tenha
um e-mail em que você assina-se corresponsável por aquele notebook, assim como assinar ali as normas, né, que vai acontecer caso você seja furtado, caso aconteça alguma coisa com o seu notebook, tá? Estou dando um exemplo aqui do nosso convívio, mas isso se estende para diversas coisas, tá? Tem também que ter um benchmarking, uma pesquisa interna, né, para ver o que é relevante, quais que são os temas que os concorrentes estão colocando nesses códigos. Tem que se passar pela alta administração, né, ou seja, os tomadores de decisão têm que estar cientes do que é colocado como código de conduta e ética, porque isso é o que reflete o posicionamento da companhia, então tem que passar por eles. E além disso, há de haver uma revisão periódica, né? À medida que a sociedade e as empresas são dinâmicas, então a gente pode ter a inclusão de novos temas, tá? Agora, a pergunta que eu trago para reflexão de vocês é a seguinte: o código de conduta, o código de ética, ele deve ser separado do código de conduta? Isso é uma aplicação aconselhável? Muda alguma coisa? Ou não? Eu trago isso já para reflexão de imediato para vocês, antes que a gente continue, tá? Vamos explicar um pouquinho como construir um código de conduta e ética, e um código de ética, e a gente volta para esse questionamento, essa resposta ao final, tá? A primeira coisa é a gente definir os temas que serão tratados no código, e os temas gerais mais comuns que a gente pode tratar são a definição concreta de como se dá o comprometimento e suporte da alta administração perante o resto da companhia, a proibição de assédio e valorização da diversidade no ambiente de trabalho. Muito importante que os temas de assédio e diversidade estejam no código tanto no de ética quanto de conduta. Uma proibição do trabalho escravo e uso de mão de obra infantil a depender da atividade, tá? Então, por exemplo, empresas que mexem com extração de minério de ferro, ou empresas do agro, tem um risco muito grande de se ter, por parte de terceiros, o uso de mão de obra infantil, e a empresa acaba sendo corresponsável, principalmente uma empresa que se diz ESG, tá? Vejam, nesse ano, por exemplo, de 2024, o caso das vinícolas que a gente teve no Rio Grande do Sul, né? Onde se tinha um fornecedor e esse fornecedor tinha mão de obra classificada como análogo à escravidão. E aí a empresa que contratou esse fornecedor, por não ter uma auditoria dos fornecedores, acaba sendo corresponsável. E é importante que seja corresponsável, tá? Porque senão fica muito fácil para a empresa grande. Ela seleciona diversos fornecedores pelo preço, e aí, se não tivesse essa corresponsabilidade, se inibiria da culpa, tá? Então ficaria muito fácil para ela. No código é importante que se tenha também o respeito às regras de saúde, segurança e meio ambiente, fale sobre reembolso de despesas, regras claras sobre conflitos de interesse, concorrência justa, canal de denúncias, reporte e não retaliação, consequências do descumprimento, né? Então, é fundamental que a gente tenha quais que são as penalidades caso você não siga o código. Fale sobre os temas de prevenção a fraudes, relacionamento com imprensa e reputação, sustentabilidade e meio ambiente cada vez mais vem se tornando um tema holístico dentro das empresas, tá? Então, cada vez mais as empresas vêm aderindo a colocar esse tema dentro dos seus códigos. Proteção de dados e segurança, né? Então, muito importante por conta da legislação envolvendo o LGPD. Regras anticorrupção e suborno, que é mandatório para atender a uma legislação de atos contra a administração pública, tá? Então, por exemplo, empresas que têm ligações com o governo, empresas mineradoras ou empresas mesmo do agro, bancos, como que a gente concilia essas regras anticorrupção e suborno? Importantíssimo que se tenha uma legislação para isso e que essa legislação esteja dentro do código. Além de regras de PLD, né, prevenção à lavagem de dinheiro, que é obrigatório em alguns casos e facultativo em outros, tá? Principalmente obrigatório em empresas que têm esse relacionamento com o governo. Bom, agora trazendo a resposta para vocês, vendo todos esses panoramas todos esses itens que podem ser elencados dentro do código de ética e o código de conduta, respondendo a pergunta de forma objetiva, tanto faz se ele é separado ou não, tá? Dentro de companhias mais complexas, companhias muito grandes, às vezes a gente separa
por uma questão de trazer assertividade para o documento que a gente quer passar. Já em outras, a gente une essas duas coisas e não tem problema nenhum. Um fundamental é que estejam todas as obrigações ali e que seja uma comunicação clara para as pessoas que devem aderir a esse código de conduta e ética, tá? Não importa se ele é junto ou separado. O que importa é a gente disponibilizar que esse documento seja público, que ele seja acessível, que os colaboradores e terceiros estejam informados sobre a existência e a necessidade de cumprimento desse código, e que a gente traga uma comunicação acessível, porque a gente vai, esse documento ele é mandatório, ele tem que passar por uma série de estratos sociais dentro da empresa. Pessoas de diferentes setores, diferentes faixas etárias, diferentes condições educacionais e por aí vai, tá? Agora, quando a gente fala de políticas, e o assunto de políticas dentro das empresas também tem a ver com o código de conduta e ética, é muito importante que a gente olhe para o tamanho desse documento, tá? A política da empresa deve ser mais detalhada que o conteúdo dos códigos. E se for necessário, até um grau maior de detalhamento das coisas para deixar bem completo qual o procedimento a ser executado. Por exemplo, o código de conduta e ética, ele não vai tratar necessariamente do operacional de algumas áreas que mexem, a depender da empresa, com produto químico. Porém, deve-se haver políticas para cada tipo de produto químico. Como que eu obtenho esse material, como que eu utilizo esse material, quais que são as dosagens que eu posso utilizar, quais que são os equipamentos de proteção individual que eu devo utilizar e como que é feito o meu descarte desses produtos químicos. Tudo isso para que o trabalhador tenha clareza do que ele pode ou não fazer, qual que é o procedimento adequado e para que não haja nenhuma dúvida. Se, por exemplo, cair um químico no trabalhador, a pessoa que está manejando, como que ele deve agir? Ele deve ligar para o hospital, ele deve passar algum produto, para que ele não entre em pânico, né? Para que se tenha um procedimento para cada tipo de risco que a gente possa ter, dependendo do material, tá? E a quantidade dessa política, né, a quantidade de descrição dessa política, é importante que ela deva procurar, né, agregar temas correlatos na mesma política. Por exemplo, juntar os temas de refeições com brindes e presentes, juntar hospitalidade e entretenimento na mesma política anticorrupção, né? Então, poxa, eu tô tratando com o meu fornecedor e o meu fornecedor tá pagando alguns almoços para mim, tá me dando alguns presentes por fora, tá me dando alguns brindes. Isso tudo é feito com uma política anti-compliance, né? Uma política onde isso acaba acontecendo, então acaba fazendo com que haja um conflito de interesse para a pessoa que está ali no operacional recebendo esses brindes, tá? Então é por isso que há necessidade de ter uma política anticorrupção. Se não existe, logo não é proibido, logo posso fazer. Muitas políticas elas acabam desestimulando as consultas pelos colaboradores, e isso é um grande erro, tá? Então, em alguns casos, pode ser necessária uma política apartada, né? Por exemplo, uma PLD, uma política de prevenção à lavagem de dinheiro. Ela não precisa ser do convívio, da leitura de todas as pessoas, e sim focada em apenas algumas áreas, para que não se deixe um documento exaustivo. E justamente tem que ter um cuidado para não tornar esse documento muito grande, muito exaustivo, senão ele acaba desestimulando a leitura das pessoas, tá? Então é importante que ele seja um documento acessível e assertivo no que se refere ao seu tamanho. E para as áreas onde tiver um risco maior, onde tiver especificidades, a gente faz políticas voltadas para aquelas áreas, tá? A atualização dessas políticas, diferente do código, onde se recomenda revisões mais espaçadas, anualmente ou 2 vezes por ano, as políticas elas devem ser atualizadas e revisadas com maior frequência para corrigir eventuais falhas detectadas pela área de compliance, tá? E não só a área de compliance, tá, pessoal? Em empresas que eu participei que tinham muitas auditorias, era comum que quanto mais gente olhando para o processo, maior defeitos desse processo aparecia.
E aí se fazia necessário com que a gente tivesse mais revisões dessas políticas. E não tem problema, tá? É uma construção que ela vai sempre se aprimorando e ela não tem fim, tá? E também é importante que a gente divulgue, assim como o Código de Conduta de Ética, procure fazer versões mais didáticas para atingir diversos públicos, no caso de políticas mais abrangentes, por exemplo, a política de conflito de interesses que eu citei para vocês. Além disso, é de suma importância que a gente sempre tenha evidências, ou seja, mantenha evidências de aplicação no dia a dia da empresa. Poxa, eu estou aqui com uma área de segurança do trabalho e eu preciso informar meus colaboradores sobre a utilização de EPI, de equipamento de proteção individual. Quais treinamentos foram feitos? Qual o público atingido? Essas pessoas tiveram presencialmente ou online nas reuniões? Qual foi o conteúdo apresentado? Qual foram os temas que foram apresentados, falados durante esse período? Tudo isso são coisas que em auditorias são questionadas. E aí a gente precisa ter evidências, né? Evidências para mostrar para a auditoria. Poxa, eu fiz esse treinamento abrangendo esse conteúdo, que abrange essas legislações durante X tempo e eu tive a adesão dessas pessoas aqui, tá? Porque é dessa forma que a gente consegue prevenir acidentes e comprovar que o trabalho está sendo bem realizado dentro das empresas, tá? A ISO também tem um padrão estruturado para essas políticas, tá? No geral, consiste em colocar um título, um número de referência, né, com a versão daquela política, que aí vai ser rapidamente ali atualizado ano a ano, o objetivo daquela política, a aplicação, as áreas envolvidas, tanto que devem receber quanto fazer o material, a legislação correlata, documentos de referência que foram baseados, os termos e definições, a descrição, anexo, se houver, por exemplo, coloque anexo ali as legislações, data da elaboração responsável, data das revisões, se houver, e grau de confidencialidade, caso haja, tá? O mais comum que a gente tem dentro das empresas, falando de políticas, é a política anticorrupção e suborno, que a gente vai ter em praticamente toda empresa, sobretudo empresas grandes, a PLD, que é de lavagem de dinheiro, como eu mencionei para vocês, a de conflito de interesses, que também é super comum e necessária, tá? Super importante. De cortesias, né? Então, que envolve refeições de negócios, brindes, presentes, hospitalidade e entretenimento, para justamente não ter essa coação, né, de profissionais. Doações e patrocínios, relacionamento, contratações do diligence de terceiros, due diligence de casos de M&As, que é quando a gente incorpora ou vende parte da companhia, isso se chama M&A, tá? Relacionamento com a concorrência, canal de denúncias, né? E aí vai para a linha de ética, e as consequências do não cumprimento de qualquer uma dessas políticas. Aqui, só para trazer também como um complemento, um contexto geral, due diligence é um processo que ele é diferente de auditoria, tá? Mas na percepção das pessoas que não participam da due diligence, da auditoria, é um negócio semelhante. Normalmente, o due diligence ele acontece muito nos casos de M&A, tá? Exemplificando aqui, uma consulta mais profunda, que tem um processo específico de due diligence, que é uma consulta mais profunda que as empresas fazem do que numa auditoria tradicional, tá? Na due diligence a gente vai olhar para todos os documentos, vai olhar para se tem passivos, né, se tem dívidas, então é um outro tipo de processo, um pouquinho diferente da auditoria, tá? E aí, a intenção é que com tudo isso, a gente também, como eu demonstrei para vocês em outras aulas, a gente englobe essas políticas dentro do que se propõe o IFRS, tá? Então, com as novas legislações, a gente tem que ter uma coisa conectada na outra. Se eu tenho uma demanda SG maior, eu tenho que ter uma política onde esteja descrito essas preocupações, esses riscos e essas obrigações maiores que a gente não tinha no passado, tá? É essencial que haja essa conversa com a área de SG e essa conexão, né, com as demais áreas da companhia, tá?
Então, esse foi um pouquinho do processo, né, que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, é um assunto bem correlato, mas de suma importância também. E parte fundamental desse curso é que vocês tenham uma visão holística, generalista, sobre os assuntos da companhia. E esse curso aqui também vai servir para vocês para diversas outras coisas, espero eu, tá? Porque isso traz uma maturidade até para você como colaborador dentro de uma companhia. Quando você escutar falando algum desses termos, você sabe como que eles se relacionam dentro da companhia, seja ela muito grande ou não, tá? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima oportunidade. Abraços! Esse episódio do 4º módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente na próxima aula. Até lá!